Então, gente, o nosso tema vai ser, a gente vai falar hoje sobre crianças que choram muito. Eu recebo algumas mensagens de mães que falam que o filho chora muito, e que não sabe o que fazer, né, e que começa a ser desesperador porque não sabe o que é, não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa que, assim, antes de tudo, nós podemos falar é que existe o choro que faz parte de um traço de personalidade da criança, do tipo de temperamento da criança, e existe um choro que é um sintoma de algo que não está bem. O que é que exatamente isso? Eu não estou entendendo, cara. O algo que não está bem é se a criança ela não era chorosa, né, era uma criança que normalmente conseguia expressar bem o que estava sentindo, uma criança que não estava tão irritada com tanta frequência e intensidade, mas ela passa a apresentar quadros de choro intensos e frequentes. Nesse caso, nós podemos tentar olhar de forma mais profunda o que é que no ambiente dessa criança pode ter mudado. Ixi, não. Agora que eu pensei que não tivesse conectado o microfone, mas conectei. O que é que dentro desse contexto da criança pode ter mudado, tá? Outra coisa é um choro que é do temperamento. A gente sabe que é do temperamento. Foi uma criança que desde sempre chorou muito. Então, é uma criança mais sensível, não é uma criança fraca. Porque às vezes as pessoas vão associar choro com fraqueza. Meu filho chora demais, é uma criança fraca. Não é isso. O choro não tem a ver, não tem relação com fraqueza ou uma criança que não chora é uma criança forte. Como se fosse o contrário também. Não tem nada a ver. Só tem a ver com temperamento. Então, tem pessoas, não só crianças, tem pessoas que são mais sensíveis e emotivas e expressam e externalizam suas emoções através do choro, e tem pessoas que não. E tudo bem, não é o que uma pessoa seja fraca, o outro forte. E isso vem muito também da nossa construção como sociedade, de entender que o choro é um sinônimo de fraqueza, né? Uma relação de fraqueza, tem a ver com fraqueza, e não tem nada a ver com isso. Mas a gente entende que o choro está muito atrelado. Boa noite, doutor Ricardo. Mas o choro está muito atrelado, muito a aspectos da própria personalidade, ou melhor, do temperamento dessa criança, porque a personalidade é uma coisa diferente de temperamento, tá? Não vou adentrar aqui esse tema, porque senão a gente vai prolongar demais. Mas eu vou me atentar agora só a falar do aspecto ambiental, tá? Então vamos lá. Você tem um filho que nunca foi uma criança chorona, nunca foi uma criança de expressar as emoções através do choro, mas que de repente essa criança começa a chorar com uma certa frequência. E aí você não entende por que essa criança está chorosa, por que essa criança está mais irritadiça, está mais sensível, por quê? Primeira coisa que nós temos que pensar é: existe alguma coisa dentro da rotina dessa criança que se alterou, que mudou? É a primeira coisa que nós precisamos pensar. A rotina da criança, ela impacta diretamente no estado de humor, não só da criança, de nós mesmos. Então, se a gente vem, por exemplo, se viaja e tem um fuso horário diferente, nós voltamos para uma rotina, até essa adaptação do sono, né, o dia a dia, isso pode afetar o nosso humor. Então, o sono, né, a regulação, o nosso dia a dia, quando o nosso dia a dia foge da nossa rotina, se desorganiza bastante, ao ponto de que a gente tem que se readequar e se readaptar a essa rotina, isso pode afetar no nosso humor. Então, imagine que para uma criança isso ainda é muito mais difícil, porque a criança ela necessita de uma ordem. Quanto menor essa criança for, mais ligada a ritmos e a ordem ela vai ser. Então, quando essa criança muda algum aspecto da rotina e ela está precisando entrar
num processo de adaptação, ela pode sentir de alguma forma e isso impactar no seu humor, tá? E o sono é um ponto, assim, que eu digo que não, eu não vou falar que é o determinante, mas é muito comum crianças se tornarem mais irritadas e mais chorosas quando elas não estão com o sono bem adequado, quando elas não estão conseguindo descansar o suficiente e elas acabam ficando mais sensíveis e irritadas. E isso pode ocasionar o choro. Então é aquela criança que tem um pavio mais curto, sabe? Que normalmente ela não choraria por aquela situação, mas ela tá chorando. E aí você fica sem entender por que que meu filho está chorando por conta disso ou por causa disso. E normalmente está atrelado ao cansaço, a um sono que não foi bom, né? E isso tem está muito relacionado a isso. Então é o primeiro ponto. Observar o sono, se mudou alguma coisa da rotina. Outra questão que a gente pode pensar, né, e nós temos também que observar é se existe alguma pessoa ou algum membro dessa família que às vezes está viajando e que essa criança tem um vínculo. É comum crianças mudarem também, ficarem mais emotivas com viagem de às vezes do pai ou da mãe, né, um afastamento temporário, ficarem mais chorosas, quando elas retornam, por exemplo, à escola, né, as férias escolares propicia muita conexão, isso é muito bom, né, as crianças normalmente ficam com muito mais presença dos pais, muito mais contato, se divertem, e aí quando volta para a rotina escolar, elas podem sentir isso, porque também é uma questão de readequação à rotina, isso pode afetar também na questão do humor e essa criança ficar mais chorosa. Por isso que é comum, às vezes, as crianças, né, no começo da aula, sempre fazer uma readaptação. Ela já estuda na escola, está com a mesma turminha, mas ela sente um pouco mais de dificuldade para voltar para a escola, né, para as aulas, e consequentemente também um pouco mais de dificuldade de se distanciar desses pais, e isso pode ocasionar o choro. E essa criança também pode chegar em casa um pouco mais cansada do que normalmente lá atrás, no semestre passado ou do ano passado, ela já estava tranquila. Gente, para ficar mais fácil a compreensão de vocês, eu vou trazer um exemplo. Imagine, né, que quando você entra de férias no seu trabalho, aí você passa 15 dias viajando, curtindo, né, sem compromisso. Seu compromisso é apenas passear, curtir, descansar, tomar um banho de piscina, pegar um sol. E aí, quando acabam suas férias, você volta para aquela rotina do seu dia a dia. Concordo que um pouco difícil a gente pegar assim esse ritmo, que no início não é uma coisa que você vai simplesmente com a força, toda a energia, como se a gente fosse uma bateria que fosse carregada, tivesse sido carregada e a gente agora vai com tudo para o trabalho. Não é assim. A gente começa a se readaptar, se readequar àquela rotina. E aí, normalmente, no início é um pouquinho mais difícil, né? E a gente sente, às vezes a gente não sente através do nosso humor, mas a gente sente que a gente está um pouco sem energia, não é aquela mesma energia. Aí você até se pergunta, mas como é que pode? Eu descansei, passei 15 dias de férias, descansei minha mente, descansei meu corpo e eu ainda tô com uma preguiça, ainda tô com preguiça de trabalhar, ainda tô sem ânimo. Será que eu não descansei o suficiente? Às vezes as pessoas até se perguntam. Mas é porque é normal que o nosso corpo, em alguns momentos, eles entrem nesse equilíbrio e desequilíbrio. E quando você volta ao seu dia, no seu dia a dia, à sua rotina, é como se ele estivesse se reajustando àquele ambiente, aquele dia a dia, aquele horário de trabalho. Então, da mesma forma, a criança. Só que na criança é comum algumas reações de humor, né? Algumas alterações de humor. Então a criança ela pode se tornar mais irritada por conta disso, por, né, por esse motivo de voltar a uma rotina, seja uma aula ou as atividades diárias, que ela antes não estava fazendo. E isso pode também gerar um pouco mais de irritação, mais de choro, né? Mais de. Pode ficar mais sensível, ok? Então, eu vou falar assim de uma forma recapitulando os pontos que eu falei.
a questão, né, da rotina, de se readaptar, a questão do sono, que também interfere muito, e a questão que eu falei agora da reorganização, né, do dia a dia, essa criança voltar às suas atividades, isso também pode ocasionar alguns choros, tá bom? Eu estou dando alguns exemplos, mas às vezes esse choro vem em decorrência de outros fatores, às vezes fatores até um pouco mais graves. Se você percebe que não tem nada ao redor ambiental, né, que esteja causando essa intensidade, essa frequência desses choros, eu sugiro que você procure um profissional, um psicólogo, que possa investigar e te auxiliar nesse processo, como se fosse um investigador mesmo, né? E entender o que está acontecendo, que essa criança ela está mais chorosa, ela está mais sensível, tá? Então, assim, nesses casos, essas crianças elas precisam de uma atenção no aspecto mais de investigar o que há por trás dessa mudança de comportamento. Porque se uma criança ela muda de comportamento, ela está mais sensível, com toda certeza tem alguma coisa que pode ser que você não esteja identificando, mas de fato existe, tá bom? Criança não muda do nada de humor, criança não muda, de repente uma criança que não costuma chorar, começa a chorar com frequência. Tem algo aí que precisa ser analisado com paciência, com calma, com um olhar mais clínico, talvez, né? Mas com um olhar mais cauteloso e menos julgador, porque normalmente os adultos já assim, ai, meu filho tá chorando tanto, tá tão chorão, ai, não tenho paciência, mas não param para avaliar e pensar o que tem aqui, o que há por trás desse choro dessa criança que está me sinalizando e eu não estou conseguindo identificar, tá bom? E aí existe uma outra coisa, aquele choro que faz parte do temperamento da criança. Que esse choro do temperamento da criança é outro, aí já é uma outra questão. Primeiro, que temperamento ninguém muda. A gente, todos nós temos algum temperamento que prevalece, né? E esse temperamento que prevalece existe uma carga genética. Ao longo do nosso crescimento, da nossa educação, da nossa base, nós vamos formando a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela vai dando como se ela tivesse ela vai moldando esse temperamento, sabe? Ele vai percebendo os pontos fortes e os pontos fracos. E como eu posso aproveitar essas características da minha essência de temperamento, que eu posso, né, crescer, que eu posso usar a meu favor. Então, o, a, o, a, o temperamento, ele é como se fosse a minha essência. Ninguém tira isso de mim. Tá aqui dentro. Ninguém muda. Mas eu vou conseguir dominar ou não os meus pontos difíceis, as minhas fraquezas, né? Os pontos que eu preciso trabalhar. E eu posso também potencializar e valorizar e crescer com os meus pontos fortes. Então, a minha essência está aqui dentro. E tem alguns temperamentos que têm uma tendência maior ao choro. Quais são? Eu considero que tem dois temperamentos que são muitos, têm uma tendência maior ao choro. O primeiro que é o sanguíneo. A criança que ela tem um temperamento sanguíneo, elas são crianças que tendem a ficar com mais raiva, realmente, que são mais reativas, mas ao mesmo tempo elas têm uma grande necessidade de expressão verbal. Então elas querem expressar, elas querem verbalizar e muitas vezes elas não sabem como, e aí elas descarregam através do choro. Então imagine que uma criança que está passando por um momento de frustração. Ela recebeu um não dos pais, que ela não pode comer o chocolate naquele momento, e ela ainda não consegue, não tem a maturidade, mesmo que ela ainda fale, de expressar esse desejo de forma positiva e assertiva. E aí ela vai descarregar através do choro essa frustração, e um choro muito intenso. Então é um choro intenso misturado com raiva, que do sanguíneo é bem comum. Então, no sanguíneo o choro está muito atrelado à questão
dessa necessidade de verbalizar que essa criança ainda não tem totalmente, mesmo que ela já fale, mesmo que ela seja uma criança de 4 anos e ela já consiga, né, ter um repertório verbal bom, significativo e que dê para ela verbalizar, mas ainda não é o suficiente para ela expressar os desejos, porque ela ainda é imatura. Existe a imaturidade dela neural, do próprio desenvolvimento dela. E existe um outro temperamento que eu considero também um pouco mais propício para o choro, que é o temperamento melancólico. Então, o melancólico, né, são crianças que elas são bem mais sentidas. Elas nem têm tanta necessidade de verbalizar como o sanguíneo, não. Mas elas sentem mais e sentem muito mais tristeza. E por sentirem mais tristeza, elas ficam mais sentidas mesmo. Sabe aquele choro sentido? São crianças que normalmente têm aquele choro que você pensa assim, nossa, é um sofrimento, sabe aquela criança que sofre mesmo? Que você sente que ela está num processo que é desproporcional à reação diante daquela situação específica. Então, o melancólico, eles são mais sensíveis ao ambiente nesse aspecto e aí eles expressam muito através do choro. Além do que, né, o melancólico, por ele ter essa dificuldade de expressar já é o contrário, né, são pessoas que normalmente guardam muito mais as emoções e elas tendem a se culpar, né, a se achar realmente a pessoa errada, que fez errado, a se punir. Então, por isso, elas tendem também a chorar mais, ter aquele choro mais sentido do que, né, os outros tipos de temperamento. Então, claro que os outros temperamentos choram do mesmo jeito, claro que choram, claro. Mas eu considero, dentro das características dos tipos de temperamento, esses dois é o que a gente mais encontra, que nós encontramos, né? Mais intenso o choro. Isso muda, Carol? Algumas perguntam, isso daí vai mudar? Vai acabar um dia? Eu não posso te garantir que vai acabar um dia. Mas o que eu posso te dizer é que, primeiro, a gente tem que entender, né? Nós temos que entender qual o temperamento dessa criança. É... A gente precisa entender as necessidades dessa criança. Né? Ela reage assim por quê? Por exemplo, se você já tem o conhecimento que uma criança sanguínea ela tem uma necessidade urgente de se expressar verbalmente, ela não consegue, você vai ser muito mais compreensivo no momento de choro. Então, você entende que é um processo do próprio temperamento dela. Significa que você não vai direcionar? Não, claro que não. E aí entram as ferramentas, as estratégias para você auxiliar essa criança a se expressar, substituir a expressão, né, a oralidade, ou seja, essa criança verbalizar o que ela está sentindo. Eu tô vendo os comentários de vocês, viu, gente? Fico só olhando assim, tentando também não focar muito, porque senão eu fico doida. Desfoco, mas eu fico olhando os comentários de vocês. Eu adoro. Então, ajudar essa criança ela a se expressar, substituir o choro pela verbalização. E a criança melancólica, a gente ajuda também essa criança a verbalizar, né? E principalmente a expressar as emoções, porque uma criança melancólica tem muita dificuldade de dizer que ela está triste, que ela está chateada, né? Como ela está se sentindo. Então, são pessoas que tendem a guardar muitas emoções e sentimentos, certo? Então, assim, vocês entenderam que tem essas duas questões, assim, esses dois pontos de choro aí que a gente precisa entender. Meu filho chora porque é do temperamento dele, ele sempre foi uma criança realmente que tende a chorar mais, ou é uma criança que chora no momento por algo que eu ainda não estou identificando, não era assim, mas agora está chorando e eu ainda não identifiquei o que acontece, o que está acontecendo que essa criança está chorando, certo? Então, essa diferença vai fazer com que vocês tenham agora entendam que situação, em que situação vocês se encontram, né? Você e seu filho, numa situação que faz parte do temperamento mesmo dele, ou é que aconteceu alguma coisa, ou que tem algo ambiental que precisa ser olhado, investigado, para que se entenda e tome providências para que ajude essa criança
a melhorar a questão do estado de humor dela, tá? E aí, como que a gente lida nessas situações? Nesse caso, tem pontos em comum que a gente lida e tem pontos diferentes. O ponto em comum que a gente lida na situação, tanto uma situação de uma criança que é algo momentâneo, passageiro, que a gente precisa entender o que acontece, quanto uma criança que faz parte do temperamento, vocês vão ter essa atitude independente do caso, é que vocês precisam sempre acolher essa criança no choro. Nunca ignorar o choro da criança. Então, isso é um ponto em comum que independe do que seja a situação, de temperamento ou uma questão ambiental, algo temporário, passageiro. Sempre acolher o choro da criança. Carol, é tão cansativo, mas é tão cansativo porque o meu filho chora de 5 em 5 minutos. Ou então me solicita em 10 em 10 minutos, começa a brigar com o irmão, aí vem chorando, parará. Eu sei que é cansativo, é cansativo. O dia a dia, quem lida com criança, é cansativo. Ainda mais se tem uma criança que chora muito, eu sei que é cansativo. Mas nós precisamos entender que se nós estamos com uma criança, se a gente tem uma criança ao nosso lado, os desafios eles estão aí, de fato. Então não tem como a gente só querer a coisa boa, né? Aquela coisa assim, eu só quero o lado bom de ter filho, eu só quero o lado bom de ter uma criança. Se fosse assim, seria ótimo, né? A gente teria uma boneca, um robô. Mas não é bem assim. Então nós temos que abraçar, abraçar de verdade e entender que nós precisamos passar, quem lida com criança, quem vive com criança, vai sim ter que passar por situações que você vai ter que acolher 30 vezes essa criança, porque ela vai precisar desse acolhimento, de fato, certo? Acolher não significa que você vai ficar simplesmente esperando que as coisas aconteçam, né? Assim, eu vou sempre acolher e seja o que Deus quiser. Não, acolher e investigar o porquê que essa criança está chorando tanto. Você acolhe e você começa a pensar por que essa criança mudou e alterou durante uma semana o humor. Essa criança está mais chorosa durante 2 semanas, uma semana, um mês. O que está acontecendo? Certo? Aí entra a questão do temperamento. Acolher e ajudar essa criança dentro do temperamento dela a expressar verbalmente o que ela está sentindo. Entende? Então eu acredito. Aí Gabriele diz como é acolher como? Boa pergunta, Gabi. Quando eu falo em acolher a criança, eu sempre acolher envolve muita coisa. Envolve a gente mostrar para a criança que nós estamos ali, né? Nós mostrarmos que tem um adulto ali que se ela precisar de um auxílio para se acalmar, se ela precisar de um colo, de um abraço, eu estou aqui para acolher você, sabe? Assim, eu estou aqui. Você quer um abraço? Será que um abraço não ajudaria? Você pode ficar aqui no meu colo. Quer ficar aqui só do meu ladinho? Eu seguro a sua mão. Como a mamãe pode te ajudar? Acolher é isso, né? A gente mostrar que a gente está ali, que nós estamos ali para a criança, que é muito diferente de ignorar a expressão da criança, que alguns adultos falam assim, eu vou ignorar e vou me fingir de morta para ver se passa, né? Eu vou ignorar e uma hora essa criança vai parar de chorar. Não é o melhor caminho, é o caminho mais cômodo, principalmente quando os pais estão cansados, né? Então, o acolher é você mostrar disponível. Se você não está no bem no dia, se você não está cansada, está com dor de cabeça, está estressada, você não aguenta nem um choro, você tem esse direito de não, você tem o direito de realmente dizer assim, eu estou cansada, de fato. Mas você pode dizer também para essa criança o que você sente. Filha, a mamãe está cansada hoje. Então você quer ficar só aqui do meu ladinho, quietinho, e a gente vê o que a gente pode fazer para se acalmar? Sabe, assim, você pode dizer para a criança que também você está cansada naquele momento. Inclusive, se torna até um sinal para ela para entender que você também tem seus pontos, os seus dias que não são bons, que você não está legal. Então, você pode também pedir ajuda dessa criança nesse processo, que você também está cansada, está com o pavio curto, e que ele pode ficar aqui no seu ladinho até vocês se acalmarem, até
tudo ficar em paz. Além de estratégias, né? Como você sair, você pedir auxílio de alguma rede de apoio que você tiver. Tem muitas mães que infelizmente não têm rede de apoio. Então, né, quem não tem cão caça com gato, como se diz aquele ditado. Então faz o que é possível no momento. Vai tomar uma água gelada, vai lavar o rosto, né, vai para a varanda pegar um ar, pegar um vento, faz alguma coisa, né, que naquele momento você possa dar uma respirada para conseguir direcionar de uma forma assertiva, tá? Ai, tá? Então, esse é isso é que é acolher. E outra coisa que é muito importante também, que o acolhimento envolve educar emocionalmente a criança. O que é educar emocionalmente a criança? É você dizer que entende que ela esteja triste, entende que ela esteja cansada. Se você percebe, por exemplo, que essa criança está chorando porque ela está cansada, você pode dizer: filha, a mamãe está vendo que você está muito cansada. Porque aí ela já vai entendendo e associando aquela emoção ao seu estado também fisiológico e de necessidade. Por isso que tem crianças bem pequenas que, como tem mães, né, que estimulam muito e conversam muito com crianças, com as crianças desde muito, muito picototinha, muito, muito pequenininha. Tem crianças já com 1 ano e pouco, 1 ano e 8, 2 anos, que já expressam, já falam sono, fome, sabe? E vão ficando maiores, 2 anos e pouco, 3 anos, e ela já expressa: eu estou cansada, né? Estou com medo. E elas já conseguem expressar isso e associar o choro com aquela sensação que ele está sentindo, ou alguma emoção. E então você pode nomear também o que essa criança está sentindo. Percebo que mamãe está vendo que você está triste. Percebo que você está cansada e é por isso que você está chorando. Vamos lá, vamos agora preparar o seu soninho, a sua caminha. Vamos lá para a mamãe. Ou então eu percebo que você está com fome, você não comeu nada. Vamos lá fazer um lanchinho. A fome também, que aí foi uma coisa que eu acabei esqueci enfim, de falar para vocês, porque também eu não pontuei nada, não deu tempo de pontuar nada. Tô falando aqui como literalmente uma associação livre aqui, né? A fome também é um ponto que mexe muito com o humor da criança. Fome e sono são duas coisas que bate assim direto na alteração do humor da criança. Então, é comum crianças chorarem mais quando elas estão sentindo fome ou sono, ou cansaço, tá? Então é isso, acolher é isso. É você mostrar que está ali, é você nomear aquilo que você percebe na criança e ajudá-la a se acalmar ou a suprir aquela necessidade que ela precisa naquele momento. Às vezes é um sono, às vezes é comer, e aquilo já vai mudar o humor dela. Quem aí fica mal-humorado quando tá com fome? Eu não fico. Com fome eu não fico mal-humorada, mas tem muita gente que fica. Agora, eu fico. Se tem uma coisa que me deixa com mau humor é sono. Sono acaba comigo. Sono é um negócio assim que altera literalmente meu humor. Eu já não sou, eu já sou outra pessoa. Então, assim, cada um tem seu ponto fraco. E normalmente está muito atrelada a aspectos fisiológicos, até em adultos. E nós muitas vezes nem percebemos, tá? Então é isso, tá bom? Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Vocês têm dúvidas do que eu tô falando aqui? Ó, o eu até trouxe essa pergunta e acabei não respondendo. Alguns pais perguntam assim: isso vai passar? Isso vai passar? Se for algo que é transitório realmente, que realmente mudou, né, na criança, por alguma questão ambiental, vai passar. Você observando o que está acontecendo aí por trás desse humor.
Mas no temperamento vai depender muito. Tem crianças que elas são mais chorosas na infância, mas elas se tornam adultos que dificilmente choram. Engraçado isso, né? E também isso não é uma questão, ah, agora ela é forte. Não, é porque realmente isso foi moldado durante o desenvolvimento. Tem crianças que elas são mais chorosas, mas na fase da adolescência e na fase adulta choram qualquer filme, até propaganda de margarina tá chorando. É do jeito da pessoa. Mas, é claro, né? Quanto mais a criança cresce, quanto mais a criança vai ficando amadurecendo, quanto maior essa criança for, mais os episódios de choros intensos e frequentes, se for uma criança do temperamento mais sanguíneo ou melancólico, tende a diminuir. Então, a criança ela vai aos poucos acompanhando o amadurecimento cerebral dela, ela vai tendo mais autocontrole, né, nesses impulsos, nesse controle inibitório. Então, a tendência é diminuir a intensidade e choro dessa criança, tá bom? Pois é, aí uma pessoa perguntou aqui uma coisa bem interessante, falou assim, como agir em casos de birra, choro escandaloso, né? A criança entra em transe quando ela recebe uma negativa, né? E aí ela não pode alguma coisa, e aí ela começa a chorar, que todo mundo tem, né? Tem crianças que choram, que às vezes a gente fica assim, meu Deus, vão pensar que a gente tá dando uma surra na criança, porque a criança tá chorando enlouquecidamente. Vão pensar que a gente está espancando essa criança, porque essa criança não para de estar chorando loucamente. E realmente tem crianças que choram mesmo com muita intensidade. O que a gente faz nesses casos? Se for em casa, melhor ainda, porque é um ambiente controlado. E aí, nesses momentos, mesma coisa, a gente acolhe o choro da criança e a emoção. Sei lá, vamos supor que essa criança, ela entrou ela teve uma birra porque ela precisa interromper a brincadeira para tomar um banho. E aí ela entrou em total descontrole porque ela precisa tomar banho e não vai mais brincar. E quando entra no efeito da birra, né, no efeito transe da birra, que a criança ela simplesmente se descontrola, a gente acolhe essa criança, e diz que entende, acolhe, nomeando essa emoção. Então a gente pode falar, filha, eu entendo que você gostaria de ficar brincando mais tempo, estava muito divertida a brincadeira. Agora a gente pode, para o banho, também fazer uma brincadeira lá, propõe escolhas limitadas, aí nesse momento você também flexibiliza para essa criança de levar algum brinquedo, ou fazer alguma atividade, alguma brincadeira divertida também no banho, entende? Aí você entra as questões das ferramentas que eu tanto ensino aqui para que essa criança ela vá tomar o banho e não que ela vá tomar banho feliz, sorrindo. Algumas vezes isso acontece como uma mágica e tem vezes que não, que essa criança ela vai batendo o pé mesmo e mas vai tomar um banho. E por isso que as ferramentas auxiliam, mas sempre é acolher o choro da criança no momento da birra. Num ambiente controlado, você pode inclusive perguntar: "Como que você gostaria de se acalmar como? Você quer um abraço?", né? "Eu gostaria muito de um abraço seu". O abraço pode ajudar. Vamos tentar? Você pode perguntar para a criança. "Você quer ir para o canto da calma, se você tiver um canto da calma? Você quer ir lá na varanda com a mamãe pegar um ventinho para a gente ver o que é que tem ali, para a gente respirar um pouquinho? O que é que a gente enxerga ali da janela?", sabe? Redirecionar o comportamento da criança também, se ela for pequena, mostrar outras possibilidades. Então, acolher envolve isso, né? A gente ajudar essa criança a se autorregular, nomear essas emoções e aí sim direcionar. Não adianta direcionar com uma criança em crise. Eu acho que esse é o maior erro que um adulto pode cometer na hora de querer a cooperação da criança. Se a criança ela entra em crise de choro num momento de birra e você quer porque quer que ela coopere naquele momento, naquela hora, ela não vai cooperar. Então é preciso ajudar essa criança a se acalmar para que em seguida você consiga direcionar o que, né,
que precisa ser feito, que no caso, no exemplo que eu dei, é tomar banho, tá bom? Então, acolher é. Ah, a Manira falou uma que é uma estratégia que também bem legal, que eu já ensinei aqui para vocês, que é a estratégia do cheirar a flor e assoprar a vela. É uma estratégia de respiração para a gente ajudar a criança. É bem lembrado, Manira, que a gente ensina a criança a respirar. A gente fala, olha, você imagine que você está cheirando uma flor bem cheirosa e você pode fazer um movimento de inspirar com a criança. Ixi, muito cheirosa, muito cheirosa. E aí agora você vai assoprar uma vela de aniversário. E aí você sopra junto com a criança e explica para a criança como se acalmar. Agora lembrando, gente, que essa estratégia da flor, da florzinha e da vela, nós ensinamos antes para a criança, não durante a crise. Na hora da crise, a criança ela não vai absorver nada. Agora, você vai relembrar aquilo que ela já aprendeu. Então, é interessante você ensinar essa estratégia antes para a criança, como uma forma até brincando, lúdica, e passa essa informação para a criança. E aí, no momento que ela precisar dessa ferramenta, você vai lembrar. Ah, você lembra daquela brincadeira da rosa e da vela para a gente se acalmar? Vamos tentar? Eu vou fazer um, você faz outro. E aí você pode começar também com o lúdico, ajudando essa criança a se acalmar no momento de choro. Tá bom? Ok, gente. Eu acho que por hoje só. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou tirar algumas dúvidas aqui. Rapidinho mesmo, porque já deu o nosso tempo. Tem algumas pessoas que. É... Ah, Maíra, que bom. Obrigada, Jefferson. Abençoe a todos nós. Então, o que a gente faz com a criança? Chora por tudo, né? Assim, vamos imaginar que essa criança, o choro dela está relacionado ao temperamento. Logo, ela é mais sensível, então ela tem a necessidade de expressar muito através do choro. Quanto menor ela for, mais choro vai ter, fato, tá? Quanto maior ela for, mais ela vai ter autocontrole e vai conseguir expressar as suas emoções. O chorar por tudo, primeiro, vamos entender, né? O, assim, eu entendo que assim, o chorar por tudo você quer dizer assim, ele chora muito, porque a criança ela não vai chorar por tudo, de fato. Ninguém chora por tudo, né? Ninguém chora por tudo. Olhei, chorei, chorei. Não é assim. A criança ela tende a chorar com mais frequência para algumas coisas. O primeiro ponto é você identificar o que normalmente seu filho tem mais dificuldade. Ele chora por tudo aonde? Ele chora por tudo, ele chora porque ele tem dificuldade de receber, às vezes, uma negativa, ele lidar com a frustração, né? E aí, o que a gente faz? Primeiro, se essa criança ela chora por tudo por uma negativa, eu não sei quantos anos teu filho tem, hein? Quem foi que me perguntou? Quem fez essa pergunta? Mas eu estou tentando identificar. Ah, enfim, eu não sei quantos anos seu filho tem. Mas vamos imaginar que seu filho seja pequeno. Se o seu filho, 3 anos, né? Pronto, 3 anos é pequenininho. Se o seu filho tem 3 anos, o que pode ajudar muito para diminuir o choro da criança é utilizando algumas estratégias de comunicação. Que estratégias são essas, pelo amor de Deus? São estratégias que eu considero que são simples, mas que fazem uma diferença. Por exemplo, ao invés de você já de cara dizer para uma criança que não pode, você já redireciona para o que pode. Então, não pode pular no sofá. Filho, você pode pular aqui no tapete. Vamos pular aqui no tapete e fingir que a gente está pulando numa piscina? Aí você redireciona imediatamente para o que pode. Isso já previne muito descontrole, choro, birra. Então, isso é uma estratégia de comunicação. Outra coisa,
tudo bem, eu já disse não, eu já falei que não, eu não falei de forma do que pode, logo de forma direta, eu já disse que não pode determinada coisa. Quando você disser que não pode determinada coisa, redirecione para o que pode. Ou flexibilize dentro das possibilidades. Isso ajuda a criança a receber o não, mas de uma forma menos dolorosa. Se, por exemplo, for uma criança melancólica, que ela é mais sensível, eu diria assim, né? Ela sente muito mais. Então, nesses casos, você pode redirecionar com verbalizando para o que pode, tá bom? Mas assim, chorar por tudo, não tem como uma pessoa chorar por tudo. Eu sei que o seu filho deve chorar muito, né? Em várias situações. Mas identifique quais são as principais dificuldades que ele tem na hora do choro. Se é por conta do não, ou da forma como você se comunica e aí ele chora. Porque, gente, tem, às vezes, sabe o que é que eu percebo? Eu não tô dizendo que é seu caso, não, tá? Como é teu nome? Ai, meu Deus, peraí. A moça que me perguntou, a Luciana. Não estou falando que é do seu caso, tá, Lu? Mas às vezes, o que é que acontece? Às vezes a criança chora muito porque não estou falando que são todos os casos. Friso, vou frisar até. Não estou falando que são todos os casos e que é sim, ponto final, e que as pessoas que estão falando sobre o choro, criança que chora muito, é responsabilidade dos pais. Não estou falando isso. Mas o que eu percebo é que muitas vezes o choro dessa criança, ela está relacionada ao jeito de se comunicar com ela. Que muitas vezes os pais se comunicam de uma forma muito direta, assim, determinadas coisas, e essa criança ainda, pela sua própria imaturidade de 2, 3 anos, ela não consegue dar conta. Então, as birras, né, esses descontroles, o chorar por tudo se torna muito mais frequente. E eu também não estou dizendo aqui, não estou dizendo que você tem que pisar em ovos com seu filho. Ai, meu Deus, tem que pisar em ovos, porque se ele não, ele vai chorar. Não estou falando disso, que ninguém tem que pisar em ovos com ninguém, nem com criança, nem com ninguém. Mas o que eu tô falando é que, às vezes, o jeitinho como você se comunica com uma criança, a forma como você fala, faz toda uma diferença. Principalmente com crianças menores. É só um jeitinho que faz uma diferença. É uma brincadeira que faz uma diferença. É a gente redirecionar o comportamento que faz uma diferença, sabe? Porque às vezes os pais são muito secos nas respostas. Entende? Então, assim, secos assim, não, não pode, não pegue nisso, não faça isso, não sei o quê. Faça assim, faça assado. Não é desse jeito. E nessa resposta e nesse movimento, né, nessa forma de expressar de forma muito seca, algumas crianças que elas tendem a ser mais emotivas, elas vão chorar e vão expressar a frustração dela de alguma forma através do choro, sabe? Então, eu não tô, é isso que eu não quero, que dê a ideia de que a gente tem que realmente ficar pisando em ovos, ficar com todo cuidado que vai estar falando, não. Mas o jeitinho, uma forma de falar, né, de dizer um não, mas não necessariamente estar já negando, mas redirecionando para o que pode, flexibilizando. Dessa forma, a gente consegue diminuir a frequência desses choros, né? E outra coisa muito importante, ajudar essa criança a falar o que ela está sentindo. Pare, por exemplo, seu filho de 3 anos, a Luciana falou, né, que ele tem 3 anos, quando ele estiver chorando, você pode falar, filho, a mamãe te entende melhor quando você fala. Fale para a mamãe o que, que você está sentindo. Fale, explique o que está acontecendo. Vamos tentar se acalmar. Respira. Quer o colinho da mamãe? Quer um abraço? Vamos tentar falar aqui um pouquinho o que que você está sentindo, o que que você quer, o que que aconteceu, tá? Então, você estimular que essa criança verbalize, expresse o que ela está sentindo, tá bom? Lu, como já deu o nosso tempo, o redirecionamento é uma estratégia. Não vai dar tempo de eu explicar agora, mas é uma estratégia bem legal. Inclusive, eu já falei aqui, eu acho que eu já. Acho não, com certeza, dentro do meu perfil, eu já abordei sobre o redirecionamento. O
O nome já diz, né? Redirecionar aquele comportamento da criança, o desejo da criança, a gente conseguir flexibilizar de alguma forma. Mas tem um jeitinho que não dá para agora explicar de forma aprofundada para vocês. Mas imagine que, de uma forma bem sucinta, assim, bem breve, agora para a gente fechar, é quando uma criança, ela, sei lá, vou pegar aqui, olhei, pronto, que o controle do ar-condicionado aqui, ela quer esse controle. E aí você não quer que ela pegue nesse controle, porque você está sentindo que ela vai arremessar longe o controle, ao invés de você já dizer seco assim, não, não, larga isso daí não é brinquedo, não, não pegue. Sabe? Aí a criança já vai olhar com uma cara de tristeza para você, de decepção, vai começar a abrir o berreiro e chorar. Aí o que que você faz? Você pode redirecionar nesse momento para o que pode. Então você fala, filho, você não vai dizer que não pode pegar no controle, você pode pegar. Deixa eu ver aqui outra coisa que tem aqui. Nessa garrafa. Essa garrafa você pode pegar, filho. Segura aqui, olha como ela é legal. Aí você redireciona para o que pode, né? Aí você ajuda essa criança a experienciar e ver outras possibilidades além daquilo que ela não pode. E aí você vai redirecionar para o que pode. Então é um não. Simplesmente você diz não para a criança, mas você não chega a ser aquela coisa seca, sabe? Aquela coisa assim, dizer na lata. Porque, principalmente com crianças menores, né? Crianças com 2, 3 anos, que elas estão a todo vapor explorando o mundo, elas pegam muitas coisas, elas exploram. E faz parte, né? Criança é assim. Então a gente pode redirecionar, tá? E redirecionamento serve também para outras coisas, até comportamentos também. Eu dei só um exemplo na questão de comunicação, mas o redirecionamento também serve para em outras situações, tá bom? Gente, vi várias sugestões de temas aqui de vocês. Vou anotar, registrar aqui para a gente falar, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre sono. Eu vou marcar em algum momento uma live com a Diene. A Diene, ela já fez uma live comigo sobre sono em dezembro do ano passado. Ou foi novembro, foi dezembro mesmo. E foi bem legal, porque ela tem muito foco em sono. Ela é psicóloga. E ela tem muito conhecimento e foco em sono. E a gente pode. Eu gosto de falar sobre sono com alguém que seja realmente da área, sabe? Assim, especialista em sono. Então, ela entende. Então, eu quero fazer uma live com ela em um outro momento. Vou marcar direitinho, ver quando que ela pode, dentro da disponibilidade dela, e vou marcar para a gente falar sobre sono. É um tema bem legal também e que eu já abordei aqui, foi muito bom, foi bem legal. Tá bom? E... Ah, legal, autoconfiança, muito bom. Sugestão maravilhosa, gostei. Então, gente, vou ver aqui as sugestões de vocês e a gente vai se encontrar. Hoje é segunda, né? Eu tô tão perdida no tempo. É segunda-feira, hoje, quarta-feira, nós vamos ter de novo nossa live aqui. E aí eu vou decidir aí o que a gente vai falar. Crianças autistas também pode ser que a gente. Pode ser também. Autismo eu acho que eu nunca falei aqui. Compulsão alimentar. Legal. Briga entre irmãos, gente, eu falei até recentemente, Núbia. Mas eu vou dar um tempinho, porque eu falei esse ano ainda. Eu acho que foi em janeiro. Quem teve aqui na live de Briga entre Irmãos? Dá uma olhadinha, Núbia, no meu YouTube, que eu acho que a live tá lá, sobre Briga entre Irmãos. Mas tá bem recente esse tema, eu falei tem pouco tempo. Hum, tá bom? Bom, gente, é isso, fico por aqui. E aguardo vocês na quarta, vou definir direitinho o tema e aí comunico para vocês do que a gente vai falar
do que a gente vai falar quarta-feira, tá bom? Um grande beijo, obrigada pela participação de vocês aqui nessa segunda-feira de carnaval. Nem imaginava que ia dar tanta gente, porque eu tem muita gente aí, né, mais descansando, ou também na folia, brincando, pulando carnaval, mas foi muito bom. Eu vi que tinha uma galera boa aqui comigo. E eu gostei também que eu tô percebendo muitos pais no perfil. Que legal, sabe por quê? Gente, meu público, infelizmente, eu digo infelizmente porque deveria ser equilibrado, né? O meu público prevalece as mulheres, as mães. E eu tenho percebido ultimamente que tem muitos pais me acompanhando aqui, participando das lives, fazendo comentários nas postagens. Isso é tão legal, porque os pais me dão trabalho, viu? Os pais me dão um trabalho danado. A voz também. A voz eu sempre tive, sabia? É um público que é presente no meu perfil. Tenho muitos avós. Avós não, mas avós sim, né? É, mas os pais, gente, pai me dá um trabalho, porque pai não aparece, né? Quando aparece, assim, bota a pobre das mães todas doidas, porque quer fazer tudo, quer fazer tudo o contrário. Mas, gente, eu fico muito feliz. Estou vendo aqui Rogério participando e várias outras pessoas aqui, homens participando das lives, do perfil. Isso é uma coisa que me deixa realmente, assim, impactada positivamente, porque é bem difícil. É, então, John, é John Clayton. Por que que eu boto todos os exemplos como uma mãe? Algumas pessoas me perguntaram, eu acho que é uma dúvida bem pertinente. Por quê? E eu acho que eu vou responder isso até para tirar a dúvida, porque às vezes é dúvida de outras pessoas. Como o meu público, a gente tem um. A gente monitora, né, os engajamentos do perfil. Então, vê quem é que assiste os vídeos, quem é que lê as postagens, a gente vê o número, né, de tanto de estado, qual estado que segue mais, qual estado que segue menos, e também o gênero. E incrivelmente o meu público, menos de 10%, eu vou botar 10%, assim, são homens, pais. Então é um público muito, 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 muito pequeno. Então a maioria das pessoas são mães. E existe uma coisa que deixa eu tentar. Não vou trazer um nome técnico para vocês, mas existe. Mas tem que trazer um nome técnico. Não tem como escapar, porque eu não saberia explicar. Existe uma coisa chamada headline. E a headline, ela envolve copy, que é um outro termo também, que a gente utiliza para que as pessoas se conectem com os temas. Então, por exemplo, se eu falar assim, ah, vovó, vovó, cuide do seu netinho, como um título, você pai, você mãe, vai olhar para a postagem e vai dizer, não, isso daqui não é para mim, não. Isso daqui não é para mim, não. Eu vou passar. E aí passa. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, os títulos eles servem para conectar com as pessoas entenderem, olha, isso daqui é para mim. Então, normalmente, realmente, assim, meus títulos são muito mamãe, mãe, filho. Por quê? Porque eu preciso dizer, olha, essa mensagem é para você. E o meu público, 90% são mães. Porque, infelizmente, é assim. Então, se eu falar muito pai, né, ou pais, as pessoas, muitas pessoas que são mães, que é o meu público de 90%, infelizmente, vai dizer, não, isso daqui não é para mim, não, isso daqui são para os pais. E aí passa a minha publicação. E a gente vive numa era digital, nas mídias, que as informações chegam muito rápido, né? E aí, normalmente as pessoas vão passando rápido mesmo, né? E vão passando rápido e tudo.
Infelizmente, a gente precisa utilizar alguns títulos para que as pessoas entendam: olha, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para mim. Por isso que eu falo muito sobre isso, né? Falo sobre. Coloco muitos títulos com mães. Não é nem preconceito, né? Porque eu quero excluir. Não é, é porque é meu público e eu preciso dizer que essa mensagem é para esta pessoa. Entendeu? Vocês entendem o porquê? Existe um porquê por trás. Eu não sou doidinha, não. Tem um porquê, tudo tem um porquê. Tá bom, meu povo lindo, maravilhoso. Por que crianças ficam bens com avós e quando os pais chegam, as crianças fazem birras, ficam agitadas? Ah, Michele, você fez uma pergunta que eu respondo. Não sei se foi, se você viu meus stories, mas hoje eu fiz um áudio, eu mandei um áudio para o meu grupo VIP do Telegram e eu expliquei justamente isso. Por que que as crianças mudam quando elas estão com os avós ou com outras pessoas? Tem um porquê. Mas eu não vou dizer aqui. Eu quero que você entre lá na minha. Eu quero que você entre lá no meu grupo VIP, porque lá eu sempre estou disponibilizando conteúdo toda semana, né? Dando dicas, falando, explicando, principalmente essa sua pergunta aí. E no meus stories você vai ver que tem o que eu falo, que eu mostro, né? Essa minha. Eu tirei um print do meu grupo e tem para você arrastar para cima, que aí você já entra direto no grupo VIP. E aí lá você já pode escutar meu áudio, que eu explico bem direitinho por que que as crianças realmente mudam. Tá bom? Tá bom, Michelle? Então te aguardo lá no meu grupo VIP. Tá certo? Gente, vou deixar salvo. Tá acabando o meu tempo, meu Deus. Eu tenho que correr antes que o canal me expulse. Ou o canal não, o negócio aqui. Ai, meu Deus, a live me expulse, tá? Rogério, é só você entra nos meus stories que eu fiz uma publicação que é só você arrastar para cima, eu coloco arrasta para cima, você arrasta para cima e já entra no grupo automaticamente. É o meu grupo lá do Telegram, do VIP. Tá bom? Pois, meu povo, um beijo, boa noite. Vou deixar gravada aqui a nossa live e aguardo vocês quarta-feira, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.